A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos estudando o capítulo 4 do referido livro, no último item do capítulo, que é o Fugas da Realidade, né? Então, ela está dizendo exatamente sobre isso, de quando nós fugimos da nossa própria realidade em busca de fatos ilusórios. E nós citamos, demos um exemplo aí no nosso estudo anterior, dessa questão, por exemplo, desses shows, mega shows, que há um envolvimento ilusório muito grande pela movimentação e as performances ali no palco, e a gente se envolve com aquilo e quase se projeta psicologicamente no palco, como se fosse ali a nosso modus operandi, a nossa vida mesmo, né? Enquanto que, na verdade, nós estamos vivendo num espetáculo chamado universo, que é um cosmos, que é um equilíbrio, que é uma harmonia. É a ele que nós temos que nos harmonizar, é com ele que nós temos que nos harmonizar. Então, essas pessoas, sabe, que fazem esse jogo da ilusão, segundo Joana de Ângeles, repetem as ações automaticamente, sem que se deem conta, inquietando-se e insistindo nas mesmas até se conscientizar de haver agido corretamente. Ao se deitarem, por exemplo, apresentam-se-lhes dúvidas a respeito de haver ou não fechado a porta da rua, desligado o aparelho de televisão ou outro qualquer. Enquanto não forem verificá-lo, não consegue adormecer. Por que ele faz isso? Porque isso é assunto da consciência. Agora, se eu não dou força para a minha consciência, se eu vivo do meu inconsciente só, então eu vou ficar perturbado com essas coisas. Eu fechei a porta, meu Deus, eu não lembro se eu fechei a porta. Será que eu desliguei a televisão? Tem gente que desliga até o relógio, né? Tem gente que desliga tudo. Então, será que eu fiz tudo? Desliguei tudo? Não é? Porque eu não estou consciente disso. Às vezes, olha, você chega em casa, fecha a porta da casa com chave, legal, bonitinho. E vai para dentro de casa fazer suas coisas. De repente, você tem que ir lá verificar se você fechou a porta. Por que você faz isso? Porque a consciência não está participando do seu dia a dia. Certo? Você está vivendo no jogo da ilusão. Aí você tem que ir lá, voltar lá, confere. É fechado, está fechado, muito bem. Aí você volta, vai fazer outra coisa, toma banho, por exemplo, sai do banho, agora eu vou dormir, eu fechei a porta, tem que ir lá ver. Tá vendo? Você vai repetindo as ações. Porque você não tem o status de consciência. Quando eu estou consciente, eu fechei a porta, sem problema, tá? A porta está fechada, a televisão está desligada, os aparelhos que eu preciso desligar estão desligados, está tudo bem, eu posso dormir tranquilo. Então, essa é a diferença de você viver na realidade e fora da realidade. E aí começa aquela história toda, nossa, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Meu Deus, eu tenho certeza que eu esqueci. E quando você perde uma coisa dentro de casa? Você põe uma chave, por exemplo, no lugar, a chave do carro, você deixa ela no lugar e depois você não lembra onde você deixou de jeito nenhum, porque a consciência não registrou onde você deixou. Olha como é que é interessante isso. Nós temos estudos hoje, eu vou repetir isso, de neurociência, que trabalha isso com uma profundidade imensa. Então, prezados amigos, nós estamos vivendo num tempo em que tudo é muito volumoso. O mal é volumoso e o bem é volumoso. Basta saber em qual dos dois eu vou atrelar a minha vida. Então, se eu quero atrelar no bem, nossa, eu vou ter informações fantásticas. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi há poucos dias. A minha filha mora no Rio de Janeiro e ela veio aqui me visitar e de repente ela me deu um presente. Pai, eu trouxe um presente para você. E aí ela me deu um livro. Aí eu abri o livro, que eu gosto muito de livro, né? Eu abri o livro. Quando eu abri o livro, eu olhei para o livro e falei, que isso? O livro chama Incógnita.
Um livro assim, uma capa de respeito, né? Eu falei, meu Deus, que isso? Quando eu abri o livro, era um profundo estudo de neurociência, de um cientista hoje muito falado, né? Aí eu perguntei para ela, onde você arrumou isso? Você trouxe esse livro para mim? Ela falou comigo, eu entrei numa livraria lá no Rio que só vende livros desse estilo. E eu senti que esse livro é a tua cara. Aí naquela hora eu pensei assim, tá vendo? Como é que o universo conspira para aquilo que você quer? Eu gosto desse estudo? Gosto. Então o que o universo fez para mim? Fez a minha filha ir numa livraria lá no Rio, pegar um livro que eu não conhecia, realmente eu não conhecia o livro, e trazer esse livro para mim, como diz assim, você precisa disso, você vai estudar isso. Então, esta é a realidade que nós vivemos. Tudo chega nas minhas mãos dentro daquilo que eu desejo. Então Jesus falou assim, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. Tá vendo como o mestre nos colocou isso já há tanto tempo? Então o que eu estou procurando para mim? Ilusão ou realidade? O bem ou o mal? Eu defino. Sabendo-se que as consequências são minhas. Quem já leu o livro Ação e Reação do André Luiz já viu isso aí. As consequências são minhas. As minhas escolhas são livres. Agora, o que virá depois da escolha, né? Então a gente vai continuar aqui. Ó. Outros procuram objetos que estão com eles mesmos, que se encontram no corpo e desesperam-se buscando óculos que foram postos na testa, chaves de automóveis que se encontram na mão, ou que se preocupam em demasia por algo insignificante, mas que se lhes afigura de alta relevância. E aí vai. Tem pessoas que não saem de casa sem não pegar o seu pezinho de coelho, né? Ah, não, tem que levar meu amuleto, tem que botar isso aqui. E vai vivendo essa ilusão de que aquilo vai protegê-lo, de que aquilo vai ser o seu talismã de sorte, enfim. E vai usando essas coisas, sabe? Essa profunda ilusão. Olha, eu sou o meu protetor, porque eu tenho Deus comigo. Então eu tenho tudo. São fenômenos psicológicos que traduzem fugas da realidade, produzidos por estresses e medos de enfrentamentos com o si profundo. É quando o ego inferior começa a temer o ego superior. Essa guerra é boa. Essa é uma guerra boa. Por quê? Porque o ego superior começa a se fazer presente. Ele começa a falar, peraí, você já brincou muito, agora está chegando a minha vez. Aí começa essa guerrinha interior. Eu quero, não quero, eu aceito, não aceito, eu vou, não vou. Porque eu fico assim. O ego inferior é o ego da ilusão. Por isso ele é frágil, ele é inseguro. Porque ele precisa sempre de novas emoções para ele se manter. Já o ego superior, não. Eu sou e pronto. Eu não preciso disso. Eu sou seguro, eu sou forte. Eu não preciso de buscar estímulos externos que avolumem as minhas emoções. Eu não preciso disso. Porque eu tenho Deus comigo. Eu sou a representação de Deus em mim. Sabe? Mas é um Deus cândido. É um Deus sábio, um Deus amoroso. Não é um Deus que pune, não é um Deus que castiga. Outras vezes, tudo quanto acontece de desastroso em torno deles, ou de referência à sua pessoa, autoculpam-se assumindo a responsabilidade que não a têm, por não haverem pensado neste insucesso ou porque negligenciaram providências mediante as quais poderiam ter evitado a infeliz ocorrência. Então essas pessoas, elas vão sofrer com essas situações, não se desculpando a irresponsabilidade, quando tudo isso está apenas no seu conflito íntimo perante a realidade. O que ela diz é esse conflito que nós vivemos nele, muitas vezes. Sabe, às vezes você está num lugar assim, você fala, mas será que é bom eu estar aqui mesmo? Será que é justo? Tem pessoas que têm umas situações assim bem interessantes. Às vezes elas estão assim em casa, do nada elas pegam o carro e vão embora, entram numa estrada e vão viajar.
sai feito loucos, atormentados por aí. Aí chega uma determinada hora, ela para e fala assim, mas peraí, eu estou fazendo certo, é isso mesmo? Ou então, a pessoa está em casa ou está num lugar assim, recebe um telefonema, vamos fazer isso assim, assim? E a pessoa, um ímpeto, vamos, mas depois ele não sabe se é aquilo mesmo que ele quer. É esse jogo que a Joana está dizendo para a gente não entrar nele. Eu tenho uma proposta de vida, eu vou seguir a minha proposta é essa. Você imagina, prezados amigos, se você tem que sofrer uma cirurgia, passar por um processo cirúrgico qualquer. E aí você chega lá no hospital, está internado e vai chegar a hora da cirurgia. Aí o cirurgião chega lá com a equipe dele e de repente diz, não vamos fazer isso aqui agora não. Abre lá, né, o seu corpo, lá, abre no lugar que tem que fazer a cirurgia. Aí de repente diz, vamos largar isso aqui, vamos fazer outra coisa. Depois a gente volta aqui e resolve isso. Você não gostaria disso. Assim também é a vida. Nós fazemos isso com a vida. Nós operamos cirurgias e deixamos para lá, abertos. Né? Abrimos caminhos e deixamos para lá, no desleixo. Não é isso que nós não podemos fazer. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós aceitamos daquilo que nós começamos a realizar. Porque se for uma coisa boa, tem que ir até o fim. Se for coisa ruim, eu tenho que fechar rapidinho e sair fora. Mas fechando, deixando sempre aquilo com porta trancada para aquilo não me perturbar mais. Então é esse jogo que é o perigo. Né? Acompanhando espetáculos teatrais, cinematográficos, novelas ou dramas do cotidiano, introjetam o sofrimento das personagens que eles parecem com as próprias existências, passando a viver os transtornos depressivos daqueles mitos a que se entregam infelizes e amargurados. Eu vou dizer uma experiência que eu tive com vocês que foi desastrosa. Eu fiz teatro a vida inteira, sou autor de peças, centenas de peças, e também diretor de teatro. Eu fazia teatro espírita. Amigos, eu parei, sabe por quê? Porque as peças com apelos da sexualidade enchiam as plateias. A nossa peça, 6, 7 pessoas. Nosso trabalho era um trabalho de informação, um trabalho de excelência, porque nós trabalhamos aí praticamente o Brasil todo. E quando já teve caso aqui em Juiz de Fora, nós montamos um espetáculo grandioso, maravilhoso, nossa, uma coisa linda, chamada Eu e Você na Palestina. Trabalho lindo, nós trabalhamos 7 momentos no Evangelho, mas de uma forma assim, bastante lúdica, com música ao vivo, enfim. Sabe quanto era a minha plateia de encarnados? 8 pessoas. Eu ia nos centros espíritas, divulgava aquela coisa toda, né? Agora tinha uma outra companhia aqui que só falavam a comédia, né? Aquelas comédias mais picantes. Aquilo tinha 500, 600 pessoas. Aí os atores desistiram, não vão fazer isso mais. Porque eles também queriam sucesso, né? E ali eles não estavam tendo sucesso. Então veja que coisa séria. Eu vi tanta gente, tanto espírita na fila para entrar naqueles espetáculos. Eu via tanto espírita que não ia nos nossos, que eram peças espíritas. Sabe? São coisas muito sérias que nós não paramos para refletir. Nós vamos muito na onda dos outros, né? Comumente ocorre com outros pacientes o processo de transferência de culpa, através do qual acusam outras pessoas, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo que lhes acontece de desagradável ou perturbador. E quando escasseiam esses responsáveis, logo direcionam a acusação para os governos, para o tempo, para a natureza e para Deus. Aí sempre tem que ter um culpado, né, quando a coisa não funciona como eu gostaria que funcionasse. Porque o que eu quero que funcione não é bom, então não vai funcionar. É o recurso da natureza, é o recurso de Deus, para que a gente não cometa mais enganos. A gente começa a culpar todo mundo. E aí você não percebe o bem que aquela negação, né, da circunstância te deu. É sério isso, né? Quando são portadores de debilidade orgânica, aplaudem os fortes e agressivos que realizam aquilo que não podem conseguir pela violência e perversidade. Se trabalhando valores éticos morais de alto porte,
que os desafiam assumem atitudes puritanas, tornando-se severos perseguidores dos outros que vigiam com impiedade, imputando-lhes culpa nos atos mais simples que são vivenciados, porque eles apresentam no íntimo com características de torpeza moral. Ou seja, a pessoa perde completamente o domínio de si mesmo. Ele fugiu da realidade, então ele fica aí no jogo. Ele vai na intenção dele. Isso não é coisa dele. Ele não foge disso. Está vendo como é importante estudarmos? Veja como você está. Como é que você vive o seu dia a dia? Você vive na realidade das coisas ou você vive na ilusão das próprias coisas? Pense bastante. Depois a gente continua estudando. Um abraço para você, né? E que a sua família seja protegida, que você também seja protegido e esteja conosco, dando a sua opinião, dando seus comentários também. Fiquem na paz do Senhor Jesus.